Na verdade, eu já fiz a Ode Marítima em 2006 ou 2009, fiz a primeira vez que fiz, e na altura senti que o poema, a escrita, era algo que eu próprio não tinha conseguido, de alguma forma, ir tão ao fundo, tão longe quanto gostaria. E andei à procura várias vezes de como poderíamos voltar a aproximar-nos desta obra, que é algo atual, pela própria revisão daquilo que faz da nossa história mais íntima, da nossa história mais profunda. E andei à procura, no fundo, de uma sonoridade que se aproximasse também dessa história. E daí surgiram, enfim, passámos pela ideia de fazer isto com uma banda de heavy metal, depois fazer com sei lá o quê, enfim, com muitos músicos diferentes, até que de repente surgiram os Danças Ocultas como aquela sonoridade, algo de intempestivo, algo de aquático, algo de terra, algo de popular, algo também de moderno, de contemporâneo, e de alguma forma essa mistura do som dos Danças Ocultas, pela sua própria dimensão de abstração, não é? Remetia para muitas dimensões desta pertença, e às vezes até um bocado demasiadamente explorada, a dimensão de uma certa Portugalidade. E depois foi encontrar um tempo na minha vida, 2 meses e pouco, para trabalhar só quase que o texto e tentar montá-lo. Todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais, repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me não sei porquê uma angústia recente, uma névoa de sentimentos de tristeza que brilha ao sol das minhas angústias relevadas como a primeira janela, onde a madrugada bate e me envolve com uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Quem sabe? Quem sabe se não partia outrora antes de mim? Quando se vê esta peça, percebe-se que há ali qualquer coisa que nos fala ao tempo, digamos, às gerações que nos precederam, isso sem dúvida, porque ela também fala dos descobrimentos, fala, enfim, de uma relação com o mar, não é? com as odisseias marítimas todas que os portugueses, na verdade, exultam e se envaidecem de terem feito. E depois, obviamente, nesta situação de pandemia, fala de um homem sozinho, não é? Quer dizer, esta ideia de uma solidão que, no caso dele, é doentia, de certa maneira, mas ao mesmo tempo é também uma doença da imaginação, é uma espécie de... Essa solidão, uma forma dele se reimaginar, se recriar, se renovar ao mesmo tempo. E com a música, que eu acho que é o que o exalta ainda mais aqui, ainda mais, não é? Porque se percebe que os poemas não são só aquelas coisas herméticas, mas também são música dentro deles próprios. Nós, os homens, construímos os nossos portos nos nossos cais. Os nossos cais de pedra atual sobre a água verdadeira, que depois de construídos anunciam de repente coisas reais, espíritos, coisas, entidades em pedra, almas, em certos momentos nossos do sentimento raiz, quando no mundo exterior como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela e verte-se. O grande cais de onde partimos em navios nações, o grande cais anterior, eterno e divino. De que porto? Em que águas? E porque penso eu isto, grandes cais como os outros cais, mas o único? Eufórico, basicamente. Quer dizer, depende, se correu bem, eufórico, se correu mal, muito chateado. Normalmente não tem corrido muito mal, mas há uma vez ou outra que já tem corrido assim menos bem. O público, na verdade, não tem essa percepção, mas nem sempre para mim é prazeroso. Estávamos hoje a tentar explicar entre nós o que é que acontece e, na verdade, a primeira palavra do poema, a primeira e a última, não é? Sozinho e no silêncio comovido da minha alma, não é? No fundo, é sozinho no silêncio comovido da alma. É algo que se partilha com os outros, e essa entrada numa solidão de estar no palco, quando ela é muito conseguida, porque nem sempre é, mas quando ela é conseguida, de alguma maneira nós sentimos uma grande comunhão com esta
humanidade, com aquilo que está à nossa frente, com as pessoas, com as nossas emoções, com os sentimentos. Eu acho que esta partilha com as pessoas, no final, se as coisas correrem bem, tem corrido quase sempre bem, as lágrimas caem e lavam o meu coração, como o poema diz, no final, não é? Escuto-te aqui agora e desperto a qualquer coisa. Estremece o vento, sobe amanhã, o calor abre. Sinto corar em minhas faces, meus olhos conscientes dilatam-se. O êxtase em mim levanta-se, cresce, avança, e com o ruído cego da arruaça acentua-se o giro vivo do volante. Oh, clamoroso chamamento a cujo calor, a cuja fúria ferve em mim uma unidade explosiva todas as minhas ânsias, meus próprios tédios tornados dinâmicos todos. O poema obriga-me a parar, não é? Esta peça é quase que o contrário do tempo onde a gente vive. Ela é uma peça contra esta velocidade, esta voragem do tempo, apesar de o próprio Pessoa a ter ligado a um momento, digamos, de uma certa dimensão triunfal do modernismo, não é? Digamos assim. O ingrato do teatro hoje é provavelmente nós não estarmos a trabalhar todos juntos, não é? Nem nós, nem o público, não estamos todos, porque também não há uma escola para isso, não há uma formação para isso, não há uma lógica que, no fundo, leve isso mais longe, que transforme, digamos, aquilo que são essa longa preparação numa pérola ou num diamante, não é? Ou numa ocasião especial. Acho que as artes têm esta ideia de que, ou têm, no fundo, uma ideia de que, de alguma forma, elas também transformam as pessoas e transformam o mundo, e nós estamos com pouco tempo e com pouca pachorra e com pouca capacidade interior para sonhar, para transformar os nossos mundos interiores, para devaneios, e as artes trabalham com o tempo, não é? Quer dizer, são uma espécie de escultoras do tempo. Sem essa escultura do tempo, que é uma escultura abstrata, interior, para se escrever um livro, para se fazer uma peça, para se pintar um quadro, fazer um filme, é preciso muito tempo. E depois devorá-lo assim, quase distraído, a comer pipocas e olhar para o lado, acaba por ser contra a natura, percebes? Acho eu. E esse é o lado que eu acho que nós temos que, por muito que a vida seja tão preenchida como é, nós temos que conseguir gerir essa questão do tempo, porque as árvores não crescem mais depressa, as alfaces não crescem. A gente pode tentar acelerar o crescimento dos frangos e das alfaces e não sei o quê, mas estamos a perder qualquer coisa com isso, acho eu. Que é tão natural, tão inevitavelmente matutino. Na tua saída do Porto de Lisboa hoje tenho-te uma afeição curiosa e grata por isso. Por isso o quê? Eu sei lá o que é. Passa. Com um ligeiro estremecimento, o volante dentro de mim